Nossa meditação é sobre a oração. Por que orar? E nós participamos dessa reunião de oração todos os dias. Pessoas às vezes perguntam, mas tem que ser todo dia? Vocês têm que orar todo dia? E só quem participa é que sabe o quanto é bom e a diferença que a oração faz na nossa vida. Aliás, é comprovado cientificamente aí que as pessoas que oram, né, os médicos, cientistas já comprovaram a diferença do cérebro, do humor da pessoa, da autoconfiança da pessoa que ora. A oração, ela tem um efeito tremendo na nossa vida. Falar com Deus, conversar com Ele. A oração é praticada há anos e anos, desde que o mundo existe, pessoas falam com Deus e Deus fala conosco. Jesus ensinou a orar e ele orou, ele deu exemplo de uma vida de oração. Então, a passagem de hoje de Mateus é sobre a oração. Jesus nos ensinando a orar e o porquê da oração. Oração é conversa. Conversa gera relacionamento, não é? Gera intimidade. Com quem você mais conversa, você mais intimidade tem. Com um amigo que você conversa muito, é uma pessoa que você tem intimidade. Pessoa que você conversa uma vez por dia, uma vez por semana, ou uma vez por mês. Você mede o nível de intimidade, de amizade nos seus relacionamentos. Pessoa que você conversa todo dia, né, Dal? Todo dia eu ligo para perturbar a Dal. Então, a gente sabe o nível de relacionamento, o quanto que um conhece o outro, os desejos, a vontade, o jeito de ser. Por quê? Porque a gente conversa muito. A conversa gera essa compreensão e esse conhecimento um do outro. Por que que é importante o diálogo na família? Conversar, esposa, esposa, conversar. Quantos problemas tem nas famílias porque os casais não se falam, não conversam, não têm tempo um com o outro? Quanto pais e filhos têm problema porque os pais não estão dando tempo e atenção aos filhos para ouvir os filhos, não dá tempo para conversar com os pais. A conversa, o diálogo, ela gera relacionamento e intimidade. Oração é conversar com Deus, é abrir o seu coração para Ele, é falar de tudo que está no seu coração e ouvir a voz de Deus, porque Ele fala conosco, Ele fala pela sua palavra, Ele fala por situações. Deus sempre comunica no nosso coração, no nosso espírito, a vontade dEle. Então, conversar com Deus, orar, é muito importante, porque a oração nos edifica. Como o comentarista falou muito bem, a gente não ora para fazer barganha com Deus. O Senhor me dá isso que eu te faço aquilo, eu faço isso se o Senhor me dá aquilo. Não é para negociar e barganhar com Deus. A gente ora para buscar a vontade de Deus, para saber o querer dele. Jesus, sendo Deus e perfeito, ele orou, ele tirava tempos de oração, dias de oração, ele ia para o monte orar, ele ia para o jardim orar, ele orava no quarto, ele orava individualmente, ele chamava os discípulos para um canto para orar. A vida, a oração era parte da sua vida, do seu dia a dia. E a oração deve ser parte da nossa vida. Fala com Deus dos seus problemas, fala das suas alegrias, fala de coisa boa, fala de coisa ruim, fala com Deus. Oração é essencial. E os discípulos, certa vez, perguntou para Jesus: Senhor, nos ensina a orar, como é que a gente ora? E Jesus ensina para eles como orar. E a oração clássica do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, não é que ele ensinou aquela oração, que é só ela que funciona, eu tenho que repetir ela o tempo todo. Ela é um modelo, um exemplo de como orar. Então, ele dá um exemplo de como deve ser a nossa oração. Então, nós vamos ler a oração do Pai Nosso, a gente pode falar a oração repetida, decorada, é uma bênção também, mas não quer dizer que é só aquelas palavras, a gente pode seguir o modelo da oração para podermos falar com Deus todo dia, amém? Então, vamos ler a palavra de Deus a passagem está em Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 até o 13, porque Jesus começa então a falar aqui sobre a oração, falando com seus discípulos. Ele diz: quando orares, quando você for orar, não seja como os hipócritas,
Hipócrita é gente fingida, gente falsa, não é? Não seja como os hipócritas que quer só aparecer, que quer só mostrar uma fachada de santidade, uma aparência, né? Então, que não seja só assim. Quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Tem gente que gosta de orar para aparecer. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: olha, oração não é para ser usada para sua autopromoção, para você se promover e promover a sua imagem de uma pessoa santarrona, pessoa que anda com Deus. A oração não é com o objetivo de promover socialmente ou trazer status, ibope ou fama para ninguém. Não é esse o motivo da oração. A oração não deve ter essa função, esse objetivo. Em verdade, eu digo, Jesus falando dos fariseus, que eles já receberam o seu galardão. O que eles estão procurando com a oração é aparecer? Já apareceu. Então, já ganharam o que eles pediram, que era o que eles queriam de verdade. A verdadeira intenção deles era aparecer. Então, já apareceram. Não vai ganhar mais nada naquela oração, além do que eles estão ganhando ali, de aparência. Mas tu, Jesus está falando, você que anda comigo, você que é meu discípulo, você que me conhece, você que está comigo dia a dia, você que quer realmente me seguir e ser meu discípulo, tu, quando orares, aí ele dá um segredo aqui, entra no teu aposento, entra no teu quarto, no teu cômodo, entra no canto, na sua casa, fecha a tua porta, tira um tempo, você e Deus, sem ninguém para bater na porta, para interromper, para distrair, para tirar a sua atenção. Não é lugar, não é momento para ficar em distração. Fecha a porta, ou seja, tira um tempo ali para você e Deus, para você ter um momento a sós com Deus, o teu Pai, para conversar. Ora ao teu Pai, que vê o que está oculto. Seu Pai está te vendo ali, sozinho, quietinho no seu canto, que você ali não está com intenção de aparecer para ninguém, ali você está só você e Deus, Deus e eu e Deus, abrindo o coração com sinceridade, com transparência, falando claramente conforme está o meu coração está sentindo, abrindo os meus sentimentos, as minhas emoções para Deus. O teu Pai que te vê no oculto, no secreto, ele conhece o teu secreto. A oração pode ser na sua mente, no seu coração, pode ser em voz alta, voz baixa. Você pode orar do jeito que você quiser, você e Deus. Então você entra e ora ao teu Pai. Ele que vê o que está oculto, ele vai te recompensar. Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai atender a sua oração. Ele vai te socorrer naquela medida que você está pedindo e procurando. E orando, quando você orar, Jesus explica mais. Então, primeira coisa, a oração não é para aparecer. Oração é você com Deus. Pode ser no secreto, no oculto, você sozinho com Deus. A gente ora em conjunto, a gente ora na igreja, a gente ora aqui na reunião, mas a gente precisa desenvolver uma vida de oração privada, particular. Eu e Deus. Algo íntimo, pessoal com Deus. E orando, enquanto você ora, não useis de vãs repetições. Não quer dizer que você não pode repetir oração. Olha que a gente repete muito aqui nesse grupo. A gente ora pela mesma pessoa um dia, 2 dias, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente ora e não para de orar, não para de pedir. A gente insiste no nosso pedido, porque Jesus também disse que pedir, pedir, dar-se-vos-á. Ele mandou a gente pedir, continuar pedindo, perseverar nos nossos pedidos. Ele também falou da viúva insistente, que todo dia lá pediu uma coisa para o juiz, até que o juiz falou assim: ó, não aguento mais ver essa mulher aqui, vou dar logo o que ela está querendo. Então, Jesus contou experiências de pessoas que foram perseverantes na oração. Quando Jesus fala aqui para a gente não usar vãs repetições, não quer dizer você pedir e continuar pedindo para Deus aquilo que você ainda não recebeu. Você ainda está precisando, você continua pedindo até receber, que ele falou pedir, pedir, pedir. Não é? Agora, o que está dizendo aqui, não usar vãs repetições, são repetições de coisas que você nem entende muitas vezes.
Repetir coisa que não faz sentido, não faz lógica, só porque está escrito, alguém leu, falou que tem que ser daquele jeito, sair repetindo, repetindo, repetindo a mesma sentença, a mesma frase, toda vez, sem sentido, sem entender, sem nem compreender, sem estar realmente pensando no que você está falando. A oração não é algo decorado. Por isso que o Pai Nosso, que é uma oração linda, maravilhosa, ela não é para ser repetida, decorada, só falando da boca para fora, que aí é só repetição, sem sentido. A gente precisa entender o que está pedindo, a gente precisa orar com o coração, com a alma, com o entendimento. A gente precisa falar com Deus o que está no nosso coração. A gente precisa falar com Deus de acordo com a nossa necessidade. Não ficar apenas repetindo palavras que não é o que você está precisando. Você não fala o que você está precisando, o que você está necessitando. Não useis de vãs repetições, como os gentios fazem. Gentios aqui são aqueles que não conhecem a Deus, os que não eram judeus, né? Que Jesus está falando com os discípulos aqui, que eram todos judeus, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eles pensavam que por falar demais, repetir demais, ia ser ouvido por Deus. A oração ouvida por Deus não é aquela que é falada demais, repetida demais, mas é aquela que é feita com sinceridade no coração. Aquela oração que é feita com toda a sua alma, com todo o seu coração. Você abre o coração para Deus e conversa com Ele como você conversa com o melhor dos seus amigos. Jesus tem que ser o melhor amigo, o íntimo amigo do nosso coração. Então, quando Ele ouve a gente abrindo o coração e falando exatamente aquilo que está no coração, Deus então nos ouve. É uma oração que é ouvida e é respondida. Não vos assemelheis, pois, a eles, não seja parecido com esse povo que ora para aparecer, que ora só para repetindo sem entender o que está falando, para que está falando, o que está fazendo sentido ou sem sentido. Não ora dessa maneira. Jesus está dizendo, não seja assim, não faça semelhante a essas pessoas, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo de vocês pedirem. Deus sabe o que você precisa antes de você pedir. Então, peraí, se Ele já sabe o que eu preciso, para que eu tenho que pedir? Porque Ele quer que você saiba o quanto você depende dEle. Não é Deus que precisa saber, é você que precisa saber o quanto você precisa de Deus, o quanto a sua vida depende dEle. E Ele quer ver essa dependência. Deus, como Pai, Ele quer saber que o seu filho depende dEle, precisa dEle, busca a orientação dEle, busca a ajuda dEle. Quantos pais e mães sofrem que os filhos cresceram, se acham donos do nariz e não pede mais um conselho, não pede ajuda, não pede orientação ao pai e à mãe, faz as coisas de acordo com o que está na cabeça, depois quebra a cara, dá errado, não sabe por quê. Pai e mãe já viveu muito mais que você, tem experiência de vida, já errou, já aprendeu com os erros. Ele tem conselho, orientação e ajuda. E os filhos precisam mostrar dependência dos pais, de pedir ajuda, de conselho. Aqui Jesus, em outras palavras, está dizendo, o vosso pai já sabe, mas agora é hora de você saber. Pedir, falar com ele, depender dele, buscar a ele para que ele te abençoe. Nós precisamos de Deus. Nós é que necessitamos dele, que precisamos conversar com ele e precisamos da orientação dele. Então, Jesus então começa a ensinar. Portanto, então, pensando em tudo isso, entra e ora sozinho, não usa vãs repetições, entenda o que você está orando, faça com sinceridade o seu coração, e aqui, então, ele vai. Portanto, então, você faça assim. Vós orareis assim. Então, ele faz a oração do Pai Nosso. Ele faz um exemplo, um modelo de oração. Disse, Pai Nosso que estás nos céus. Primeira coisa da oração do Pai Nosso é a importância de reconhecer quem é, com quem que você está falando. A gente fala com Deus Pai, Criador dos céus e da terra. O Pai Nosso, Pai Celestial que está nos céus. A oração é feita a Deus. Eu não oro para mais ninguém. Eu não converso com nenhuma outra pessoa, por melhor que essa pessoa tenha vivido no passado, ela já morreu.
Eu não converso com pessoas que já morreram. A gente conversa com Deus que está vivo e eterno nos céus. Mesmo que sejam pessoas de Deus, que viveram para Deus, que serviram a Deus, eu não posso conversar com eles. A Bíblia não me autoriza esse diálogo, essa conversa com mortos. E a palavra de Deus me ensina a falar com Deus, Deus vivo, todo-poderoso. Portanto, vós orareis assim. É Jesus que está ensinando. O melhor, o mestre dos mestres está ensinando como orar. Pai nosso que estás no céu. Você vai saber com quem que você está falando. Com o Pai que está no céu. Reconhecer quem Ele é. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome significa reconhecer a santidade de Deus, o poder, a graça dele, louvar a ele. Primeira coisa na oração é agradecer a Deus por aquilo que ele tem nos dado, pelas bênçãos dele na nossa vida, por quem ele é, a importância dele na nossa vida. Venha o teu reino. Reconhecer que ele é rei, que ele é Senhor absoluto, e se ele é rei, ele tem um reino, ele é rei, eu sou um súdito. Eu sou o servo. Eu estou aqui para ouvi-lo e obedecê-lo. Venha o teu reino, seja, vem o teu senhorio, o teu governo sobre a minha vida. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas quando a gente fala de querer o senhorio dele, o governo dele sobre nós, opa, peraí, porque aceitar o senhorio de Deus significa que eu estou aceitando que ele é rei, que a palavra dele é ordem. E se ele falou, é para ser obedecido. Então eu estou dizendo, vem o teu reino na minha vida, eu estou dizendo, eu quero te obedecer. Eu quero conhecer a tua palavra, as regras do teu reino, e eu quero viver de acordo com esse reino, com essa lei. Eu quero viver de acordo com a tua palavra. Então, quando a gente fala a oração do Pai Nosso, a gente às vezes não presta atenção no que está falando. A gente só quer a bênção de Deus, mas a gente não quer obedecer. A gente não quer abrir mão do pecado, a gente não quer abandonar as coisas erradas que está fazendo, a gente quer poder viver do jeito que quiser e na hora que precisa de Deus, vai lá e pede uma bênção e Deus dá a bênção. Não, Jesus está ensinando. Você tem que se colocar submisso à vontade desse rei, sobre o comando e o governo desse reino. Então, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Olha, é muito sério isso. Antes de pedir qualquer coisa para mim, eu estou pedindo que o reino de Deus venha sobre a terra, sobre as pessoas, sobre nós, sobre a humanidade. Que o reino de Deus venha sobre a minha vida. Assim como é a vontade dele é feita no céu, assim como a vontade dele é executada no céu, assim como ele comanda e governa o céu, que seja feita a vontade dele na minha vida, aqui na terra também. Eu me coloco sobre o comando dele. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora, então, começo a pedir as minhas necessidades, a provisão diária. Aqui Jesus ensina, é a hora de pedir o que eu estou precisando. Depois que eu já agradeci, sei com quem que eu estou falando, já louvei o nome dele, já pedi que ele comanda e governe a minha vida, que ele seja o Senhor, o reino, o rei da minha vida, agora eu posso pedir. Porque eu estou submissa à tua vontade, fazendo o teu querer, te obedecendo, eu estou pedindo, não deixa faltar o pão na minha mesa, não deixa faltar o que eu preciso para pagar minhas contas, não deixa faltar o trabalho, o salário, o dinheiro, não me deixa faltar o que eu preciso para a minha saúde, não me deixa faltar o pão nosso de cada dia, não diz respeito só ao alimento físico, do pão, do café da manhã, mas diz respeito a todas as provisões que eu preciso para essa vida. A palavra de Deus diz que Deus é provedor e diz que ele nunca viu um justo mendigar o pão, porque ele nos ajuda, nos abençoa, nos dá força para a gente, falamos sobre isso ontem, para a gente trabalhar e para a gente conseguir desenvolver a vontade de Deus e usar dos talentos que Deus tem nos dado, poucos ou não, ou muitos, mas usar tudo para a glória de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, supre as minhas necessidades hoje. Então, tudo que eu precisar, estiver precisando, eu falo com Deus das minhas necessidades. Estou precisando de dinheiro, estou precisando de saúde, estou precisando de emprego, estou precisando de o quê? Solução de um problema na justiça. Aqui eu coloco as minhas necessidades. Peço a Deus tudo que eu estou precisando. Depois, perdoa-nos as nossas dívidas,
Perdoa as nossas dívidas. Ah, Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa as dívidas que eu tenho contigo. Perdoa as minhas faltas, perdoa os meus erros, me perdoa, me purifica, me lava, limpa o meu coração. Passa do sangue de Jesus. Jesus morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Passa do teu sangue, limpa o meu coração e me perdoa. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como, opa, aí é problema. Perdoa a minha dívida do jeito que eu perdoo quem está me devendo. Jesus disse que é para perdoar do jeito que eu estou perdoando. Aí complica, porque o tal de perdoar não é fácil. O tal de perdoar quem me ofendeu, quem me magoou, quem fala mal de mim, quem me traiu, quem me enganou, quem passou a perna, quem fez, aconteceu, é tanta coisa, tanta história que a gente ouve. É tão difícil, mas Jesus ensina que nós precisamos amar os inimigos, orar por eles, liberar perdão no nosso coração. E o perdão é uma obra divina no nosso coração, é um milagre que Deus faz em nós quando nós queremos. Fala, Senhor, eu não sei como perdoar, mas eu quero que o Senhor faça um milagre no meu coração para eu conseguir perdoar. Me ajuda a perdoar. E a gente começa a orar por aquelas pessoas e começa a pedir a Deus nos dar força para perdoar. Então, o milagre do perdão acontece no nosso coração, porque é importante eu perdoar os outros, porque senão, como é que eu vou ser perdoado por Deus? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, não me deixes cair na tentação. A tentação está aí. Todo dia, Satanás prepara de bandeja situações para você fazer o que não deve. As situações aparecem para você roubar um negócio que ninguém está vendo. Situações aparecem para você falar mal de alguém. Situações aparecem para você pisar em alguém para subir, para se promover. Situações aparecem para você pecar, para você prostituir. Situações na internet, então, aparecem aquelas imagens assim do nada, de tanta porcariada toda hora. É um perigo tal da computação, do internet, do computador, do tablet, do telefone, porque aparecem as imagens horríveis que a gente nunca espera, né? Acontece comigo também. Você tem que estar deletando, apagando, sumindo, tirando, saindo dali. Você tem que ter todo cuidado, as tentações estão aí. E quantas pessoas que estão sendo tragadas pela pornografia na internet, porque tá sozinho, ninguém está vendo, ninguém sabe, e está ficando viciado, está fazendo, corroendo a alma com coisas lixo de Satanás que está entrando nas nossas vidas através das telas de computador, de telefone, de televisão. Gente, isso é lixo do diabo, corrói a gente por dentro, entristece o Espírito Santo. É errado, é pecado. Deus está vendo, ninguém vê, mas Deus vê, Deus sabe. Jesus nos ensinou a orar para não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos dessas coisas ruins, livra, me dá escape, me dá livramento dessas coisas. Eu quero viver uma vida para Deus, uma vida que me alegre, uma vida que seja abençoado, uma vida que me ajuda, uma vida que eu abençoe os outros, uma vida que eu tenha felicidade realmente no coração. Eu quero viver uma vida abençoada por Deus. Não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal. Me livra, Senhor, me ajuda. Então, a nossa oração é para a gente pedir socorro para Deus naquelas áreas que está sendo difícil, que a gente precisa de ajuda, a gente tem que falar com Deus. A gente tem que conversar com Ele, pedir ajuda dele. Sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não dá conta. A gente precisa da ajuda de Deus, do Espírito Santo nos ajudando. Me ajuda, não me deixa cair na tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É assim que Jesus encerra a oração. Ele começa exaltando o Pai Nosso que está no céu e santificando o nome dele, e termina dizendo: teu é o reino, teu é o poder e a glória para todo sempre. O poder pertence ao Senhor, a glória é tua, o reino é teu, o Senhor é teu rei absoluto, comando, o governo, a autoridade, a majestade está nas tuas mãos.
Jesus começa reconhecendo esse Deus quem ele é e encerra a sua oração, exaltando e, mais uma vez, declarando quem é que tem todo o poder, quem é que domina e retém a minha vida e mantém o controle sobre a minha vida. Essa oração do Pai Nosso é um exemplo, é um modelo. Não quer dizer que tem que ser só essas palavras. Eu posso repetir essas palavras, mas eu posso colocar as minhas próprias palavras na oração, falar com Deus, abrir o meu coração sobre aquilo que eu estou precisando e necessitando, pedir a ajuda dele, dizer: eu preciso, eu não consigo sozinho, eu dependo do Senhor, eu necessito de ajuda, eu preciso de ajuda para vencer nessas áreas da minha vida. E Deus, na sua infinita misericórdia, estende a mão e nos ajuda e nos abençoa, como Jesus disse no início: entra no teu quarto, no secreto, quietinho, você e Deus, fala e tudo isso com ele. E ele que te vê no secreto, que sabe o que você precisa, ele vai te ouvir, vai te responder, vai te abençoar, vai te dar aquilo que você está precisando receber da parte de Deus. Então, por que a gente ora? Porque a gente precisa de orar, a gente precisa falar com Deus todo dia. Eu não sei você, mas eu todo dia tenho alguma coisa que eu preciso falar com Deus, e não é uma vez não, é um monte de vezes o dia inteiro, toda hora. A gente precisa pedir a graça de Deus, a ajuda dele para tudo que a gente vai fazer. Eu sou professora de criança de 3 anos, mas tem umas crianças que parece que tem dia que elas vêm da pá virada. E tem que falar com Deus toda hora: Senhor, me ajuda, como é que eu lido com um negócio desse? Como é que eu tenho paciência para aguentar? Jesus me ensina, me dá sabedoria, como é que eu faço, o que é que eu faço, até onde ser firme, até onde dar carinho, até onde me dar sabedoria do limite. Eu estou velha, anos ensinando, mas até hoje eu preciso orar, pedir a Deus sabedoria e graça, porque a gente não sabe fazer tudo sozinho. Eu preciso da ajuda de Deus para resolver as coisas. Eu estou aqui com 1000 coisas para resolver agora, para organizar mudança. Eu estou orando todo dia: Jesus, eu preciso dessa esperteza, agilidade. Eu não tenho, eu sou lerda para fazer as coisas, eu demoro. Eu começo a fazer uma coisa, eu largo aquela no meio do caminho, eu começo a outra e fica queimando. Eu me perco no meio de muita coisa para fazer. Mas eu falei: Senhor, é eu e o Senhor vai me ajudar. Me dá agilidade, me dá esperteza, me dá tino para resolver tudo que eu tenho que resolver. Tudo é debaixo da oração. Por que eu oro? Porque eu preciso orar. Por que eu oro? Porque eu não sei viver sem Deus. Por que eu oro? Porque eu preciso de relacionamento com Deus. Por que eu oro? Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de Deus, vem do céu. Ele é a minha fonte. E eu tenho que pedir para ele todo dia, eu tenho que estar com ele, conversar com ele e contar com a força e a graça dele todo dia. Por isso que a gente ora e ora todo dia, o dia todo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, fala assim: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso acho que 7 ou 17. Orai sem cessar, ou seja, sem parar. Ora o tempo todo. Oração é toda hora. Sempre tem algo no coração que a gente precisa falar com Deus. Então, queridos, vamos praticar a oração cada vez mais. Ora em conjunto, ora pelo amigo, ora sozinho, ora em grupo, ora de todo jeito. Mas ore, abençoe a vida das pessoas e abençoe a sua vida, buscando mais e mais intimidade com Deus. Amém? Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração e como os discípulos falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Que seja essa a nossa oração primeira: Senhor, me ensina a orar. Amém. Que Deus nos abençoe.